amigos, a partir de agora, estamos chegando aqui pela NOL TV com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que a cada semana procuramos trazer temas relevantes para você, para a sociedade de Nova Friburgo, que é necessário se sentirem engrandecidos com o que é tratado nesta tribuna democrática que é o Entrevistas. A minha convidada de hoje é a advogada Nara Bueno Lopes. É muito importante que a Nara venha ao programa para falar de um tema que eu ainda não falei aqui e que a grande mídia já discutiu várias e várias vezes, que é a questão da participação feminina na política. A Nara, ela é ativista, ela é feminista, entusiasta da paridade democrática entre gêneros. Ela é advogada graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiânia, de Goiás. Ou seja, dá para ter mais ou menos uma noção do que a Nara veio aqui para botar, para quebrar. Antes da Nara falar, eu quero dizer uma frase da grandíssima cantora Elza Soares, que é o seguinte: as mulheres não se apoiam. Falta mulher na política. Eu tenho tanta vontade de vê-las de mãos dadas, se ajudando, e minha luta, além de ser pelos negros e pelas mulheres, sempre foi pelos gays. Nara Bueno e Lopes, seja muito bem-vindo a Entrevistas. Começando o programa, essa fala da Elza Soares, por mais que tenha sido dita há muitos anos, ela ainda é muito atual em 2020? Olha, primeiro é um grande prazer estar aqui conversando com você, Gustavo. E eu preciso começar parabenizando, porque essa sua postura de conversar, o diálogo é importante. A gente só vai ter democracia de fato se houver diálogo. Então, essa iniciativa de começar diálogos, de fazer com que a sua audiência, o seu telespectador, pense, reflita, se incomode com alguns assuntos, isso é muito importante. E não é todo mundo que quer se jogar, né, se alçar nessa aventura. Então, eu te parabenizo por essa postura. E vamos lá. Por favor. Você é a convidada, você é que manda. Ah, que isso! Começando pela Elza. A Elza é uma mulher negra, uma cantora, sofreu violência doméstica por anos, é uma guerreira, na verdade. Então, e eu gosto muito dessa fala dela, embora a gente não precisa concordar com tudo e adotar tudo para gostar e ver que existe um ponto de vista diferente. E o que me agrada muito da fala dela é que ela inclui. Então, a fala dela é inclusiva. Sempre foi. Ela sempre utilizou a inclusão. Justamente. E onde que ela inclui aí? Ela inclui a diversidade sexual, então os gays, essa parte LGBT, ela inclui a luta antirracista, que é muito importante, ela inclui a mulher. Esses dias atrás, Gustavo, eu fiz uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral daqui de Goiás. Eu vi no seu Instagram. Isso! Eu vi no seu Instagram. E lá, eu tomei emprestado uma fala que são de dois indígenas, é um raciocínio que são de dois indígenas e eu vou adequar para cá, para essa discussão de mulher, que é, nós todos temos que entender que incluir a mulher, incluir a diversidade, incluir pessoas diferentes, não é bom só para aquela pessoa que está sendo incluída. Então, quando a gente coloca a mulher na política, quando a gente coloca os gays na política, quando a gente coloca as lésbicas na política, quando a gente coloca os pretos na política, o que a gente faz? A gente não está só beneficiando essas pessoas específicas, nós estamos fazendo um ambiente democrático para todo mundo. Então, todo mundo ganha. É aí que está a grande diferença de uma democracia paritária, mas não só paritária, uma democracia de fato democrática. Eu até gosto muito de algumas falas de alguns pensadores famosos, e o Saramago, ele tem uma fala que ele diz assim, que o mais difícil da democracia é que a gente faz coisas muito antidemocráticas democraticamente. E a gente tem que inverter essa lógica, nós temos que democratizar a democracia.
E a gente só democratiza esses espaços com a inclusão. E essa inclusão não é benéfica só para aquela pessoa que está sendo incluída. Ela é benéfica para todo mundo. Então, eu gosto muito desse começo. Ô, Nara, o que é preciso fazer para que a mulher, de fato, seja incluída na política, mas sem essa coisa partidária de que, porque tem que criar uma lei para ter uma cota feminina dentro do partido, que eu particularmente acho um absurdo, sabe? Eu acho que a mulher tem que ter mais mulher mesmo no, nos partidos. E se você analisar o número de mulheres no Congresso Nacional ou na Câmara Federal, é muito pequeno. O É que é muito bom. preciso? É campanha? É o quê? Vou te falar o que é preciso. E no fundo não é porque eu tenho a solução mágica, não, porque essa solução mágica não existe. É uma construção. Eu vou te dar um Ah, conceito primeiro, que é o seguinte: glass ceiling, em inglês, significa teto de vidro. Mas o que que esse teto... Aqui no Brasil, o teto de vidro a gente faz com outra acepção. Então, a tradução desse glass ceiling seria uma barreira invisível. Pensa, Gustavo, se existe um edifício com um andar acima e você está nesse andar aqui. Você consegue enxergar, tem uma escada, você consegue enxergar o outro andar, mas tem uma barreira invisível ali que te impede a passagem. Para as mulheres, a participação na política é esse impedimento de passagem. Então, nós conseguimos chegar até a escada com muita dificuldade e depois não conseguimos transpor essa barreira invisível. Como que é? E olha, aí nós vamos discordar nesse ponto de é, reservar cotas para as mulheres. Por quê? Porque um dos artifícios que, que permitem essa quebra dessa barreira, o rompimento dessa barreira, é justamente você usar o sistema jurídico vigente com algumas regras para recolocar, reconfigurar toda essa forma que já é feita a democracia. Porque se você pega os dados, nós somos praticamente 52% da população, as mulheres são. Então, é por verdade. lógica, Isso é pelo IBGE. pelo IBGE, por lógica, nós deveríamos estar lá com 55, 50, no mínimo 52% no Congresso Nacional. E teríamos, no mínimo, sei lá, 22, 18, 20, 22 governadoras. Com certeza, Pela lógica. É o pela fato, né? lógica. Pela lógica. Porque se é uma democracia representativa, que é a que nós vivemos, então essa população vai estar representada num congresso que é o seu reflexo. Então, por que Uhum. o Congresso, ou o Executivo, enfim, os meios instituídos de poder, por que não existe esse reflexo? E aí, quando a gente olha por que não existe esse reflexo, a gente vai dar de cara com o seguinte, com a hegemonia masculina, a opressão masculina. Então, os nossos E já é parlamentares, arraigado essa coisa da completamente, opressão não é masculina. exclusivo do Brasil, não. Não. Inclusive, É. temos no mundo inteiro. E o que acontece? Essa hegemonia masculina, essa opressão masculina faz com que o Congresso Nacional ou a nossa política institucionalizada não seja o reflexo da nossa população. Então, isso não encaixa. E É só fazer um comentário, é quase algo psicológico, não é? Essa coisa desbaratada. sim, e o que a gente faz? Existe uma teoria que eu curto muito, que é a teoria feminista do direito, que diz isso: nós temos que pegar esse sistema jurídico e readequá-lo. Uma maneira de readequar é através das ações afirmativas. E aí a cota de gênero vem para corrigir essa distorção, vem para corrigir essa configuração histórica que oprime a mulher e impede com que a mulher participe da política. E aí o que acontece? Com as cotas, por isso eu sou a favor das cotas, mas as cotas elas não É precisam ser mesmo? infinitas, Aham. elas não precisam ser para sempre. Mas seria Elas, elas, desculpe te interromper, mas fica à elas vontade. seriam mais por uma questão de ajuste. E, assim, um absurdo, mas nós ainda vivemos todos os resquícios, toda a lógica desse sistema hoje. Então, para que a gente desconstrua essa lógica, Gustavo, não é suficiente só conversar sobre política. Conversar é um primeiro passo.
Nós precisamos com que o nosso regime jurídico, por quê? O que é o direito? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos, para os meus amigos, para as pessoas com quem eu converso. O que é o direito? Que a gente fala, o direito, a justiça, o sistema jurídico. O que é isso? Toda essa sistemática nada mais é do que um artifício para pacificar a sociedade. Então, são regras que outro poder faz. Quem é esse outro poder que faz? O legislativo. São regras de um outro poder, feitas por um outro poder, aplicadas para todo mundo. Então, isso é um regime democrático. Nem a pessoa mais rica, mais estudada, mais linda, mais tudo, ela vai ser submetida às mesmas regras. Então, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vai ser submetido às mesmas regras que o vendedor ambulante, que uma pessoa comum. Então, na verdade, esse regime que rege isso tudo, que faz com que as leis elas sejam aplicadas da mesma forma para todo mundo, é o regime do direito. Esse é o sistema jurídico. Só que esse sistema jurídico, ele foi pensado e conformado em estruturas sociais opressivas para as mulheres. Então, através dessas mesmas estruturas, se a gente não quer colocar tudo ao chão e começar uma revolução do zero, que seria, eu não diria impossível, mas muito difícil, nós temos que fazer o quê? Readequar esse regime, readequar esse sistema. E é através das cotas que a gente pode readequá-lo. Hoje as nossas cotas são de 30% para o outro gênero, mas o nosso outro gênero sempre é a mulher, então 30% das candidaturas são femininas. E o que acontece, Gustavo? Por Acontece favor. que... Pode interromper quando Não, não, queira. não, não. Eu não, porque eu ia te fazer eu vou fazer a pergunta que eu tenho que fazer, mas eu quero que você conclua o seu raciocínio. Então tá. E esses 30%, o que acontece? Acontece que as mulheres, elas não são incluídas nas discussões políticas, nem intrapartidárias e nem extrapartidárias, e de repente os partidos saem campeando mulheres para serem candidatas de uma forma não democrática, quer dizer, para que elas apenas cumpram aquela cota. Mas Então, aí, me isso não perdoa a palavra, resolve, não é uma sacanagem com a mulher fazer um negócio desse? Ah, mas não, muito. você entra aqui no partido, é uma laranja, só para Sim, mas cumprir é aqui, só para muita cumprir o espaço. sacanagem. É uma Laranja só sacanagem. no suco. Laranja só, é Laranja só no verdade, suco. só no suco. E é muita sacanagem, na verdade. E o que a gente pode fazer para corrigir essa distorção? Corrigir esse erro na Matrix? A gente tem que colocar as mulheres para fazer as decisões partidárias. Esse ano, Gustavo, uma das últimas decisões da ministra Rosa Weber, quando ela ainda era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Uhum. foi que ela decidiu o seguinte, que de agora em diante, os partidos políticos, em seus órgãos intrapartidários, também terão que respeitar os 30% de gênero. Isso quer dizer que a mulher não vai ser só campeada, pega no laço, quando tiver o momento da eleição. Não é só para registrar a candidatura. Ela vai ter que participar lá do órgão partidário, do diretório, da diretoria regional, da diretoria local. E o que Faz acontece? sentido. Quando você inclui mulheres nas decisões, e por que isso é tão importante? Porque nos órgãos partidários são tomadas as decisões para onde vão os recursos. E não se faz campanha sem recursos. Então, você está vendo que é um círculo? Quando esse ciclo ele se conclui, a mulher, no atual regime, a mulher Uhum. é usada como laranja. Se nós usarmos ainda toda essa sistemática, que é muito difícil de ser desconstruída, mas se nós usarmos esse funcionamento a favor das mulheres, nós podemos incluí-las, então, nos órgãos partidários. E eu vou só fazer um parêntese, essa decisão, infelizmente, ainda não é sancionatória, não é obrigatória para os partidos políticos. A ministra Rosa decidiu que ela é uma decisão didática, indicativa, mas já é um começo. Então, eu acredito que muito em breve será, sim, obrigatório. E aí, o que acontece? Nesse sistema de regras, de cotas, eu defendo, inclusive, que não seja um sistema de cotas femininas para o registro de candidatura. Na minha visão, nós tínhamos que reservar cadeiras no parlamento. Então, quantas Seria o mais cadeiras? justo. Exatamente. 50%. É a paridade. Exatamente. Basta
Pode falar. Não, ô Nara, eu vou te interromper um pouquinho, que é o seguinte, o Entrevistas vai para um rápido intervalo comercial, já deu para sentir como que vai ser o próximo bloco, não é? Voltamos com mais Nara Bueno e Lopes para falar sobre a questão da participação da mulher na política brasileira. Voltamos já já, nos aguardem.